cidade, né, um seminário com importância regional, né, já que ele trata da enchente de 74. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Milton, bom dia a todos os rádio ouvintes. Tudo, sempre com muita alegria, né? Se não for com alegria não vale a pena, né? Professor, mais um... Eu vou falar uma coisa pro senhor, eu já falei isso aqui em algumas oportunidades, e é uma pena que as autoridades não tenham essa noção, né? A gente sabe que não é uma coisa que pode ser realizada pelos municípios, né? Mas é muita reunião e pouca... tem que vir outra enchente de 74 para se tomar uma atitude em relação ao Rio Tubarão, ao grande Rio Tubarão e seus braços, né, professor? Milton, o foco principal deste seminário é justamente desencalhar o projeto executivo, o projeto ambiental e as licenças ambiental junto ao governo do estado para poder obter a possibilidade para alavancar o recurso para redragar o rio. Então, esse é o foco do seminário. Quanto tempo que isso está parado, professor? Que está parado não, que não anda. É um histórico que é interessante as pessoas saberem. Sim. Então, por exemplo, por meio dos seminários, nós conseguimos quase 3 milhões de reais em 2013, veja bem, em 2013, meu Deus, 11 anos. Do governo Colombo. Certo. Aí o governo Colombo não continuou. Veio o governo Moisés. Os 2 primeiros anos do governo Moisés foi mais envolvimento com a pandemia. Sim. Então, logo baixou a poeira com relação à pandemia, o governo Moisés nos apresentou, depois de muita insistência nossa, um projeto para redragar o rio por meio de lotes de laguna para cá. Mas o governo Moisés também descontinuou, não foi reeleito. Sim. Se elegeu o governo Jorginho Melo. Aí nós estamos mais fortalecidos politicamente. Na época, deputado Sorato, secretário da Casa Civil, deputado Pepe Colasso, deputado Volney Weber, fizemos a insistência e no primeiro seminário, que foi o ano passado, já com o governo Jorginho Melo, o deputado Sorato era o secretário da Casa Civil, ele esteve no seminário e assumiu esse compromisso de destravar esses projetos junto ao governo do estado. Depois, houve uma mega audiência pública na Assembleia Legislativa, onde... Ela foi proposta pelo PP, né? Pelo PP, e eu digo mega porque a representatividade de Tubarão estava quase toda naquela Tubarão, audiência. Capivari e outras cidades também. Exatamente. E o foco, Milton, é o mesmo. Destravar os projetos, as licenças para ter como buscar recursos para fazer a redragagem do rio. Sim. Mas de lá para cá, porque essa audiência já faz... os seus bons 6 meses, eu acho, 7 meses, 8 meses. De lá para cá, a cobrança continua. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão, o Voimer Locks, não sei se ele já... Voimer Bach, não sei se ele já esteve aqui falando sobre isso, mas ele está quase que diariamente fazendo contato com o Pepe Colasso, com deputado Sorato, que são as pontes para chegar no governador para dizer da urgência e da emergência, né, de termos essas licenças aí e começarmos essas obras o mais rápido possível. Me parece que essa ideia de fazer por lote porque nós não temos uma grande, eu acho, empresa que possa tenha capacidade técnica de enfrentar para fazer todo o trabalho. Talvez por lote seja um caminho mesmo, né? Não sei, sou leigo, talvez. Não, é uma licitação nacional, então vai aparecer empresas do Brasil inteiro, na hora que tiver o recurso, né? For aberto o processo consórcios e tal. Isso, como fosse aberto 101. Exato, pode ter consórcios. Então, o importante é darmos a largada, porque nós não temos mais tempo a perder, não é? E tu falaste no início uma coisa que é muito interessante, é que, na verdade, as pessoas não deram muita importância, não, para essa questão da possibilidade do rio extravasar novamente. Nos primeiros seminários, éramos praticamente eu, o engenheiro Claudemir, que eu acredito que está nos acompanhando, que na época era o gerente regional da Casan, Tomás Monge, presidente da área. Então, a partir dali, que nós fomos agregando outras instituições. Hoje tem 21 entidades que nos acompanham também, não é? Mas despertou o maior interesse depois que de 2022, quando as águas arrastaram as casas ali do quilômetro 60 e quando no ano passado, por centímetros, o rio não saiu fora do leito aqui no centro da cidade. Aí as pessoas começaram a perceber... Ele está avisando, né? Exato. Então as pessoas começaram a perceber que o Maurício, o Claudemir, o Tomás, e os demais, que nós não somos malucos, não. Nós estávamos e continuamos fazendo o que é o certo. Fazer como os japoneses, você tem que arrumar o telhado antes da chuva. Então, nós estamos desde 2008 dizendo, pessoal, é preciso redragar o rio antes que a tragédia ocorra.
É, legal. Ô professor, quando vai ser esse seminário? Qual vai ser a dinâmica dele? Você podia explicar aos nossos ouvintes? Eu acho que é até aberto, né, para todo mundo Sim, participar. sim, é aberto ao público. Vai ser os 50 anos da enchente, vai ser no domingo. Mas nós vamos fazer o seminário na segunda-feira, às E a 8. enchente foi no domingo mesmo, né? Ou Exato. foi num domingo. Domingo deu o estouro maior, né? Isso. Mas nós vamos fazer na segunda-feira, dia 25, às 8h30 da manhã, no auditório da Amurel. Né? Então começa com um histórico de todas as enchentes de 1974, que 74 é a que está na nossa memória, né? Mas antes teve outras grandes também. E dos avisos do próprio rio e os avisos da ciência. Então começa com essa parte. Em seguida, o engenheiro Claudemir dos Santos faz um relato do andamento dos projetos, assim como eu fiz de forma sintética agora, né? E depois tem a posição do governo do estado. Então já foi garantido que vem técnicos do governo do estado, porque nós queremos saber dos técnicos o quê? O que foi feito para atualizar esses projetos e o que ainda falta fazer e acelerar, e botar o pé no acelerador, não é? O presidente da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão vai falar da corresponsabilidade dos municípios, né? Porque o rio não nasce na Ponte Cavalcante, né? Ele nasce lá no pé da serra e vai até o mar, não é? E depois o secretário da Defesa Civil de Tubarão vai falar sobre o plano de contingências do município de Tubarão. Ou seja, se o rio extravasar, para que cada tubaronense saiba para onde vai e como faz para chegar lá. Ô, professor, não é um erro, é uma bandeira que eu sempre levanto, tratar a defesa civil, tratar esse plano de contingência de forma isolada, porque assim, eu digo, a região de Blumenau nos dá um exemplo legal, após eles sofrerem com as enchentes, a região do vale, né, eles se reuniram e falaram, olha, nós temos que colocar um plano, porque senão a coisa vai ficar feia. E me parece que os municípios, eles tratam isso meio que de forma isolada. E como o senhor bem disse, começa lá no pé da serra e acaba em Laguna. Até Laguna sofre com isso, porque nós mandamos todos os entulhos lá. Exato, e eles têm que arcar com tudo sozinho. Exato. Então vai lá de cima até aqui. Não seria o caso de tratar isso de forma regional? Isso já está sendo feito, estudado? Assim, cada município tem a sua defesa civil. Sim. Ou seja, cada município tem que ter o seu plano de emergência caso o rio extravase. E nós fizemos, Nilton, já por conta desses projetos, audiências públicas aqui em Tubarão, em Capivari de Baixo e em Laguna. Então já o tempo já esteve lá aberto, né, para que cada um pudesse lá colocar o seu ponto de vista, conhecer os projetos e assim por diante. Mas tu tem toda a razão, todos os municípios têm que estar junto nessa empreitada conosco. Show de bola. 8 horas e 22 minutos, 8h22, para não atrasar, eu vou chamar um break comercial. Na sequência a gente volta com esse bate-papo com o professor Maurício e o comentário também após a entrevista de Luiz Carlos Prates. 98 pessoas. Sim. O doutor Hermoto, que foi o prefeito na época, fez uma outra pesquisa, lançou um outro livro, em que ele disse que muitas daquelas mortes não estão devidamente confirmadas. Ele acha que é menos, né? Mas de todo jeito, o que se fala são os 198 lá dos registros do professor Amádio Vitorete. Mas nós, que seja 100, sei lá, entende? Quando morre, era justamente isso. Na última cheia que nós tivemos aqui, graças a Deus nós não tivemos nenhum morto, né? Mas foi uma cidade aqui do sul, não sei qual é, que uma moça estava andando tava de moto com uma sobrinha criança, tava perto de um córrego, tinha um buraco, ela não viu, a moto levou as duas e morreram, né? Então, quer dizer, e aquilo ali chocou todo o estado, todo o nosso sul. Imagina a época, né, com seja 100, seja 150, sejam 200 pessoas mortas, o quão triste não foi essa enchente de 74, né? Professor, alguma medida, sem ser essa grande obra, né, de redragagem do rio, alguma outra medida paliativa pode ser feita? Alguns falam em criar bolsões para que a chuva escoe, outros de represa. O Aguinaldo Felipe não tem nada de represa aqui em Pedras Grandes, senão é um perigo para minha cidade, não sei o que. Medidas que possam aí ajudar, né, a conter a força das águas? Cada seminário apareceu técnico, pesquisador e todos eles fizeram contribuição. Então, por exemplo, teve um que trouxe, veja bem, os projetos para a barragem desde 1978. Nós nem sabíamos que existiam esses projetos.
78, bastante. Em 78 começou a retificação do rio pelo DNOS na época, não é? E terminou em 82. Foi onde o rio foi retificado, alargado e afundado e assim por diante. Então, está lá, essa proposta das barragens. Né? Um engenheiro japonês, que eu não lembro mais o nome, ele veio falar de um canal extravasor, de fazer um canal que passaria ali pelo São João e jogaria parte das águas aqui na Lagoa de Santo Antônio. Não é? Há quem fale nos piscinões. Não é? Agora o Conselho de Entidades trouxe mais ali uma outra série de medidas. O que nós da comissão dissemos? Que todas elas são bem-vindas, nós só não podemos perder o foco. Até porque, como eu falei antes, desde 2013 já tem quase 3 milhões de reais do governo do estado investido na redragagem. Então vamos completar esse trabalho da redragagem e depois continua-se os outros estudos, as outras medidas que são de fundamental importância para conter as cheias, não é? Aqui na nossa cidade. Mas o importante, como eu disse, é não perder o foco e o recurso que já foi aplicado, que já iniciou-se lá em 2013. Que é bem elevado, né? Já custou bem caro isso aos nossos bolsos e é preciso dar resposta à sociedade. Um abraço aqui a Ana Paula, assessoria de imprensa da Prefeitura de Laguna, Ivânia, do nosso comercial, né, Calúcio, Robson Coutinho, o pré-candidato a prefeito de Laguna, também Preto Cripa, está aqui nos acompanhando. Obrigado, Adriana Antunes, Henry, muita gente participando aqui do nosso programa. Então, mais um seminário confirmado, mais uma forma das entidades estarem presentes para auxiliar, né, da população, a sociedade civil, dar voz, né, ao que essa galera briga desde lá de 2013. Desde 2008. 2008, não, 2013 foi quando... Chegou o primeiro recurso. Exatamente. Então eu acho que passou da hora, né, de todo mundo entrar nessa briga, né, de forma uníssona, né, de forma convergente. Se tem esse projeto que está sendo levantado desde 2008 com esse grupo de pessoas, as pessoas têm que dar força a esse, não querer dividir, né? Então, e tem a possibilidade aí, agora boa vontade também do poder público, né, da parte do governo estadual, né, de dar uma força para isso ser encaminhado, né, professor? Eu vou reforçar o que tu estás dizendo, que é de fundamental importância. Nós estamos falando de altos recursos. Sim. Para fazer o projeto e mais alto ainda para redragar o rio. E mais, Nilton, nós temos agora a concorrência de outras regiões do estado que sofreram inclusive mais do que Tubarão. Nós vimos aí Rio do Sul embaixo d'água, vimos outras cidades. É evidente que o povo de lá também está batendo na porta do governador. Então nós temos concorrência. Então o que nós temos dito na reunião? Nós queremos que o governo do estado atenda as outras regiões, mas que atenda Tubarão também. Agora, se nós de Tubarão ficarmos na nossa, se nós não nos manifestarmos, os outros vão levar e nós não. Aquela máxima do quem não chora não mama, ela funciona nessa questão também. Então o que tu disseste é de fundamental importância. A população de toda essa região, desde lá a nascente do rio até Laguna, as autoridades de toda essa região, as pessoas que militam aí nos seus clubes de serviço ou coisa parecida, de toda essa região, não estou falando só de Tubarão, de toda a região, preciso estar remando na mesma direção para que nós possamos vencer essa primeira etapa, que é a obtenção dos projetos e dos licenciamentos, para depois ir para o grande projeto, que é bater na porta. É mais força política ainda. Exato, para bater na porta do governo federal, das agências internacionais, do Banco Mundial, seja lá de quem for, para ter o recurso, que é um alto recurso, para fazer a redragagem do Rio Tubarão. Show de bola, professor. Então vamos relembrar aqui. Segunda-feira, próximo dia 25, então nós teremos o seminário na Murel. Você pode convidar aí os nossos ouvintes, né, a população de Tubarão e região, e também dar aí mais dados aí de horário, se tem alguma programação específica, para que os nossos cidadãos possam participar e contribuir com esse evento que relembra, como eu disse, uma das épocas mais tristes e trágicas da história de Tubarão e região, e obviamente a gente não quer reviver isso tudo. Milton, eu ontem conversava com a dona Eva, ela é uma pessoa bastante conhecida aqui em Tubarão, e ela dizia que na época, aqui no dia da enchente, o pai dela tirou a família de casa minutos antes da água levar a casa deles, e que eles tiveram que morar depois 4 meses no Galote, até se arrumar em outra casa e tal, né? Tiveram que morar 4 meses lá.
E em 1974, 65 mil pessoas passaram por esse drama da Dona Eva, que ficaram desabrigados, né? E fora a infraestrutura da cidade, que foi rio abaixo. O professor Miller fez a conta aí de cerca de 10 ou 11 bilhões, calculado em dólares, né? O prejuízo da cidade. Então, não vale a pena esperar a destruição para depois tentar a recomposição, levando-se em conta que em vida, sobre vidas não dá para te recompor, né? Quem morreu, morreu. Não tem ainda o exercício da ressuscitação. Então, por isso que essas ações, elas são de fundamental importância para prevenir, para não deixar que o evento trágico aconteça. As pessoas que querem participar, Milton, aí no Newton, na própria programação já tem um link, elas podem fazer a inscrição com antecedência ou pode chegar com 10 minutinhos de antecedência. Nós vamos começar às 8h30 da manhã e fazer lá a sua inscrição como uma forma de organização do evento. E vou reforçar o que tu disseste, quanto mais pessoas da região estiverem lá, quanto mais autoridades estiverem lá, quanto mais pessoas representativas das suas comunidades estiverem lá, melhor nós vamos ter mais força para fazer para reforçar a grande reivindicação junto ao governo do estado, que é a atualização dos projetos para darmos os passos seguintes. Show de bola, então, segunda-feira a partir das 8h30 da manhã, o professor falou aqui das residências, 65 mil. Olha, nós vivemos algo parecido há 2 anos, tem gente ainda que não conseguiu reconstruir a casa, né? O pessoal lá do quilômetro 60, tal, que tá esse imbróglio aí junto ao governo do estado, à prefeitura, e não conseguiu, tá morando de favor ou tá com aluguel social e não conseguiu. Agora imagina, e nós citamos sempre, levantamos a bandeira aqui dessas famílias que ficaram desabrigadas, né? Agora imagina o que foi 74, 65 né? Isso mil pessoas. Potencializa, ali foram 60 famílias, potencializa em 1000 vezes. Exatamente. Milton, é assim, uma vez o ex-governador Luiz Henrique, ele esteve aqui em Tubarão, então ele começou a fala fazendo a seguinte pergunta: levanta a mão quem de Tubarão tem parente em Joinville. Teve um monte de gente que levantou a mão. Quando é que esse pessoal foi para Joinville e para outras cidades? Sim. Justamente na época de 74. As pessoas se viram sem perspectivas e sem lugar para ficar na cidade e foram para aquelas cidades que melhor lhe acolheram. É claro que o que a gente quer é evitar tudo isso. É verdade. Professor Maurício, obrigado mais uma vez pela participação. Segunda-feira estaremos lá prestigiando, então, o segundo seminário. Não, 15º. 15º, perdão. 15º seminário? 15º seminário, então, desde 2008, mas o 15º seminário referente à enchente de 50 anos, isso, 50 anos da enchente de 74. 50 anos, 50 anos, exato, meio século. Te agradeço pela possibilidade de falar contigo, com seus milhares de rádio ouvintes. Bom dia a todos. Obrigado.